Fala aí, pessoal, boa noite aí. Vamos dar início aí a mais uma live aí, tá bom? Vou dar um tempinho pra galera entrar aí e já já a gente inicia aí, tá bom? Boa noite, Juliana. Vamos só aguardar o pessoal chegar aí, tá bom, Ju? Nossa convidada também já tá aí, Karine, tá bom? Vamos dar um tempinho aí, tá bom, Karine? A gente eu já te chamo aí, tá? Só um tempinho pra galera aí começar a entrar. Eu comecei uns minutinhos antes aí, tá bom? Boa noite, Joana. Boa noite, Alex. Lucrimar. É isso aí, a galera tá chegando. Daniela, minha amiguinha do coração. É isso aí, vamos esperar um pouquinho aí que a galera tá chegando aí, tá bom? E aí a gente já dá início aí. Galera, aqueles pra vocês aí que já estão aí, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai iniciar a live, né? E caso vocês queiram aí fazer alguma pergunta, né? Quiserem fazer algum questionamento, tá bom? É só clicar aí embaixo aí no... Nesse tem um balãozinho aí do lado direito de vocês, né? E vai ter um ponto de interrogação aí, tá bom? Aí vocês coloquem as perguntas, as dúvidas que vocês quiserem tirar aí, tá bom? Aproveitem também aí já para compartilhar essa live aí também, né? Tem uma... Do lado desse mesmo comando aí tem uma asa delta aí, né? Vocês clicam ali, tá bom? E vai convidando os amiguinhos aí para participarem da live aí, tá bom? E é já que a gente começa. Bom, 8 horas. Bom, então vou já colocar a nossa convidada aí, né? Na live. Aí, tá bom, Karine? Oi, Boa noite, garota. bom, vamos ver, o som tá Tudo legal bem? aí? Sim, tá dando pra ouvir legal. Tá Então conseguindo tá, me ouvir? também tá tranquilo. Vamos ver, minha Então primeira tá. live, A primeira a gente nunca esquece, né? nunca Eu faço esquece. direto, mas sempre quando eu começo, vou fazer uma live, eu sempre fico nervoso. Aí depois que eu vou Faz parte, faz parte. desencanando. Friozinho na barriga é bom. É isso aí. Vamos dar só mais um tempinho aí pra galera entrar aí, tá bom? E a gente já Claro, inicia. tranquilo. Eu já deixei as crianças na vizinha pra gente conseguir trocar uma ideia sem criança gritando. É isso aí. Chegando, galera. É isso aí. Vamos fazer assim, vamos dar início aí conforme o pessoal vai chegando aí. Tá bom? Sim, Então vamos lá. Boa noite a todos aí, meu nome é João, sou mais um adicto em recuperação. Graças à misericórdia de um Deus aí, programação, padrinho, afilhados e um pouco da minha boa vontade. Eu me encontro limpo aí há 3 anos, 5 meses e 4 dias. Mas o importante é o dia de hoje aí, né? Que eu não usei drogas e não vou usar. Né? E o intuito dessa nossa live é justamente esse, né? Poder mostrar para as pessoas que
existe esperança, né? Que existe vida após a droga aí, né? Uma vez que a gente realmente se comprometa com essa recuperação. Então, assim, hoje eu convidei minha amiga Karine aí, né, para estar fazendo essa live junto com a gente, para a gente trocar essas experiências. Né? Então, ela vai falar um pouquinho aí sobre quem é a Karine, depois ela vai falar um pouquinho sobre o livro dela. E aí, no meio de tudo isso aí, quando vocês quiserem, tá bom? Já disse aí, tem um botãozinho aí embaixo. Vocês podem fazer as perguntas ou questionamentos que vocês quiserem, e conforme vocês vão fazendo aí, a gente vai respondendo aqui para vocês. Tá bom? Então vamos dar início aí. E tá com você aí, Karine. Então, gente, primeiramente, boa noite. Obrigada, João, pela oportunidade. Meu nome é Karine, eu moro em Florianópolis. Então, tem gente dizendo que tá sem som, o pessoal tá ouvindo, será? Galera, tá todo mundo conseguindo ouvir? Porque para mim aqui tá normal. Daí eu já só dou um ok aí para eu dar continuidade. Só fazer um sinalzinho aí, galera. Vocês estão ouvindo aí? Uhum. Beleza, então vai lá, Karine. Dá seguimento. Então, continuando. Também tive um histórico, né, com drogas. Comecei cedo, aos 12 anos, quase igual todo mundo, né? Começa roubando um cigarro, fumando um baseado. E aos 18 eu conheci a cocaína, que foi onde eu fiquei 10 anos, né, quase nessa escravidão de idas e vindas, e perdendo meu tempo, meu dinheiro. E em dezembro completei 4 anos limpa pela misericórdia de Deus. E sempre falo que eu gosto de mostrar que tem vida depois, que a gente consegue se divertir, ter uma vida equilibrada, mesmo depois dessas experiências, né? Essas escolhas não tão legais que a gente faz ao longo do caminho. E o meu intuito também é esse, compartilhando a experiência, o que eu passei, mostrar que dá de depois ter uma vida normal, né? Eu sempre falo normal entre aspas, porque normal é alguma. Depende o que cada um considera normal, mas dá de ter uma vida com certeza equilibrada, sem aqueles fantasmas do passado. É isso aí. E daí, falando rapidinho do livro, né? O meu livro, na verdade, ele é um resumo do pouquinho do que eu vivi. 40 casas depois, por quê? Eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos. Né? Na real, eu já vim de um lar com vícios. Meu pai era alcoólatra. E a minha mãe, na depressão, acabou se viciando em remédios. Né? Remédio tarja preta. E a gente não percebeu esse vício. Acreditamos que era realmente um tratamento que ela estava fazendo. Depois que ela faleceu, a gente descobriu que ela estava tomando esses remédios de forma descontrolada. E depois da morte dela, eu comecei a morar na casa de pessoas. E isso, casa de parente, casa de amigo, e daí fui para caminhos de tráfico, de prostituição e ladeira abaixo, né? O total foram mais de 40 casas que eu passei aí. E conto a minha história como uma forma de levar um pouquinho de esperança. Porque eu penso, né? Se eu conseguir, se tu conseguiu, né, João? Eu tenho certeza que com boa vontade, com fé, dá de sair dessa. Sim. Cara, assim, é muito interessante, né, essa história sua, assim, né, cara, de ter passado por 40 lugares, assim, né? Porque às vezes a gente fala assim, cara, não é o lugar, né? Tipo, não existe mudança geográfica para você parar Exatamente. de usar drogas. Então, O como foi problema para vai. você, assim, passar as experiências por passar por todos esses lugares, assim? Oi, desculpa. Como que foi para você passar as experiências por passar? Porque a gente sabe que a mudança geográfica não adianta muito, né? Tipo, a gente pode mudar, mas em todos os lugares que a gente for, um momento ou outro a gente vai se deparar com a droga e Sim. daqui a pouco a gente começa a fazer amizades de novo naqueles lugares, e quando a gente vê, a gente está naquele mesmo ciclo de novo. E para você, assim, como foi passar por todos esses lugares? Assim, teve algum tipo de dificuldade? Ou... Cara, então, foi tudo muito louco, sabe? A minha vida começou assim, dar uma estabilizada depois que eu parei o uso há uns 4 anos. Então eu digo que eu tô engatinhando na vida de novo. Porque eu precisei parar e escrever para me entender com a minha própria história. Porque saí da casa, na casa dos meus pais tinha uma condição financeira legal, tudo, só que não tinha estrutura familiar. Então daí veio a morte da minha mãe, meu pai logo casou com outra, saí. E eu nunca mais me senti em casa. Em todos os lugares eu era uma estranha.
E eu sentia que ninguém me dava o amor que eu precisava. Eu estava sempre sobrando na casa dos outros. E o meu problema com os vícios sempre foi meio que uma forma de chamar atenção. Comecei usando assim, né, como uma forma de chamar atenção, de ser diferente. E depois a cocaína era uma fuga da realidade. Então é que nem tu falou, a mudança geográfica é ilusória, porque tem que vir de dentro. Eu poderia ter passado por 80 lugares e se eu não tivesse estabelecido o que eu realmente queria da minha vida, a mudança não ia acontecer. Então foi quando eu parei e dei uma sossegada, vi o que eu realmente precisava, reconheci que eu estava com um problema, que eu consegui me encontrar e me libertar, né? Começar a minha recuperação, a minha cura. Mas imagina, 40 lugares assim, não faltou história para contar. E só quando eu parei para escrever tudo que eu vi que tudo isso foi em decorrência do vício. Porque quando a gente está no uso, a gente não percebe o tamanho do problema, né? A gente Sim. pensa que é uma curtição. Até tem uma parte do livro que eu escrevo. A gente passa um final de semana limpo e comemora. Acha, não sou viciado. Final de semana passado eu nem usei. E quando tu vê aquilo ali, tu já tá escravo sem perceber. E foi o que Sim. aconteceu comigo. Quando eu parei e que eu escrevi que eu vi que eu perdi 10 anos. Perdi não, né? Porque tudo é experiência. Eu falo, tudo é aprendizado. Mas só quando sossegou que eu vi o tamanho do problema que eu tava em decorrência dos vícios. Como uma forma de fuga de tudo aquilo que eu vivia. Sim, é porque que nem eu falo assim, né, cara? Assim, há algum tempinho atrás, em algumas 24 horas, né? Alguns amigos também chegaram com esse mesmo discurso para mim, né? Usa, vai ser legal, você vai ficar descontraído, você vai ficar descolado, né? Você vai conseguir estar inserido aí nos grupos, né? Só que a parte principal de tudo isso, esqueceram de me avisar, né? Que eu estaria hoje aí com 43 anos, tendo que lutar pela minha vida todos os dias, né? Que essa Exatamente. seria a parte mais difícil. Hoje ter que lutar todos os dias em recuperação para poder estar abstinente das drogas. Então, assim, no início, cara, foi uma maravilha, né? Foi, nossa, era o ápice da minha vida, usar droga, estar inserido naquele bolinho ali. Mas hoje, assim, parando para analisar 22 anos de adicção ativa, muita coisa eu passei. Não passei por 40 lugares, mas passei por muitos, muitos problemas ali. E, assim, foi Gata. bem difícil também para mim, né? Exatamente. Cada um, assim, eu sempre falo, o caminho de cada pessoa é único, né? Não tem como eu, por exemplo, achar que a história de fulano ou ciclano vai ser igual, mesma coisa na recuperação. Eu acho que muito vem o autoconhecimento, de a pessoa parar e analisar o que me levou ao vício, do que eu estava tentando fugir, quando a gente encara e vê, não, realmente eu tenho um problema, eu preciso virar essa página, né, e recomeçar, mas tudo vem com a base do autoconhecimento, porque se a gente vai pela cabeça dos outros, tem muitos que ainda estão naquela, tem muitos que se recuperaram e seguiram sua vida, né, e muitos que infelizmente a gente viu se perder no meio do caminho. Por isso que a gente tem que comemorar cada dia e seguir lutando. E é que nem tu falou, ninguém avisa, né? O que vem depois do primeiro. Sim, só é o convite, né? Primeiro é o primeiro convite, que vai ser legal, que vai ser tudo maravilha, né? E assim, quando que você conseguiu identificar assim que a droga estava sendo um problema na sua vida? Quando que eu consegui? Cara, mais uma vez na minha vida vem a escrita. Porque eu sempre gostei muito de escrever. E na prostituição, que daí no fim de tudo que aconteceu, eu me... Tony, só um minuto. Tony, aqui com a mamãe. Mandei os filhos com os cachorros. E, e na prostituição eu ganhava muito dinheiro. E ali eu vi que assim, cara, se eu não parar agora, eu vou virar uma prostituta drogada e aqui vai ser o meu final. Porque eu tive um episódio na minha vida, quando meu pai faleceu, eu recebi uma herança. Isso há uns 12, alguns anos atrás, eu tinha 18. Eu recebi uma quantia de, na época, 100 mil. E eu gastei isso em 3 meses. Em 3 meses, A assim, gente com gasta, né? amizade, Ninguém sabe que gasta, né? né? Com amizades, com festa, e bancava tudo para todo mundo, e muita cocaína, e no outro dia restaurantes, e pá, em 3 meses. Acabou o dinheiro, acabou as amizades e ficou o vício. Aí depois disso, daí veio mais decadência, que daí eu me envolvi com tráfico, fui morar em favela,
me enfiei em relacionamentos com outros usuários. E daí, no fim, para sair, tentar me reerguer, foi onde eu fui para prostituição. E daí as ofertas continuavam e eu proibi, no caso, na época, os meus clientes de usar. Daí eu não usava com eles, só que aos finais de semana eu continuava usando e eu tinha um diário. Eu tinha um diário e eu vi que quase todo final de semana o que eu fazia era tirar cocaína e dizia, no próximo eu não vou usar. E daí durante a semana eu pensava, né? Chegava lá por quinta-feira, da outra semana eu pensava, não, mas é só um jeito de curtir. Cada pessoa curte de um jeito, o meu é dando um tequinho. Entendeu? Aquele auto-engano, né? Que a gente vai se A gente enrolando. sempre faz, né? Aí vai de Achando que tem novo. o controle, acha que vai Não, conseguir, é o outro é só só. uma. Exatamente. E daí eu mesmo me analisando comecei a ver que eu não estava legal. E na minha vida eu comecei a fazer daí meditação, yoga, voltei a ler, comecei assim com muito tentar trabalhando a minha mente e me afastei. Me afastei de muitas pessoas, de situações, de lugares, parei de trabalhar à noite e me foquei na minha filha. E daí quando eu comecei com o meu companheiro atual, que também teve problema com adicção, né, eu pensei, cara, agora é a hora. E daí teve questão, a gente foi pra igreja, NA, foi uma junção de tudo. Mas foi analisando a minha própria história e as coisas que eu escrevia que eu vi que aquilo ali não era uma curtição, que era um problema real mesmo. Eu já te perguntar exatamente isso, assim. A sua recuperação, né? Ela partiu simplesmente do seu desejo de ficar limpa ou você precisou passar pela programação, internação, alguma coisa do tipo, assim? Não passei por internação, passei por grupos. Na igreja Bola de Neve tem um grupo NV, que é o Nova Vida, mas o que me ajudou muito foi meditação, yoga e limpeza de memórias, técnicas assim de limpeza de memória e muita fé. Eu não cheguei a ficar internada, até a minha filha, na época que eu parei o uso, ela estava com 7 anos. Então eu pensava muito nela, tinha medo de perder a guarda dela, e foi alguma coisa que me tocou. Eu cheguei a pensar em suicídio. Na época eu pensei, comecei a ver formas de me matar e eu pensei, não, cara, eu tenho que pensar na minha filha. Como eu já não tinha minha mãe, né? Perdi minha mãe já por um vício. Alguma coisa ali me segurou. Foi Deus, né? Alguma coisa, não, foi Deus. Sim. Que nem eu falo porque, assim, que nem no meu caso. No meu caso, somente a internação conseguiu me frear. Né? Então, foi uma internação de 6 meses. Aí, dentro dessa internação, eu conheci o Narcóticos Anônimos. Né? E de lá para cá, eu venho praticando as reuniões presenciais e agora aí nesse aplicativo também, né? Que agora eu coordeno as Eu reuniões quero participar do aplicativo. no aplicativo chamado Anônimo. Né? Então, Uhum. assim, e aí eu comecei a juntar ferramentas para poder ajudar com que eu mantesse essa sobriedade, né? E essa abstinência. Então, assim, hoje, a minha recuperação está muito pautada nisso, né? Nos grupos de autoajuda, nas pessoas que eu ajudo, nas pessoas que me ajudam também, eu tenho essa troca, né? Que a recuperação, ela é essa via de mão dupla, né? A mesma Exatamente. proporção que a gente ajuda, a gente é ajudado também. Então, assim, o que me ajudou nisso, né? Foi estar inserido com essas pessoas, né? Hoje estar andando com essas pessoas que realmente estão nesse propósito de recuperação e que através de mim e da minha história, como eu digo para eles, eu não sou exemplo, não sou modelo de recuperação para ninguém, mas eu sou uma pessoa que eles podem olhar e falar, cara, se esse cara conseguiu ficar vivo, ficar limpo, qualquer um consegue. Eu Então, me assim, baseio o meu nisso também. intuito é sempre esse, é mostrar para eles que realmente se insistir, se persistir, a coisa acontece de verdade. Eu também me baseio nisso. Até quando eu escrevi o livro, eu pensei, cara, eu vou meter a cara, eu vou compartilhar, sei que vai ter julgamentos, mas eu me baseio nisso que tu falou. Se eu conseguir, gente, assim, é porque não é impossível, é difícil, é uma luta, mas é o que eu sempre falo, que não olhem a gente como super-heróis, né? Porque eu acho que mesmo a gente tendo conseguido vencer, estamos conseguindo, né? Estamos na caminhada na luta contra o vício, mas estamos conseguindo vencer, não torna a gente super-heróis, né? Não somos exemplo, mas é um exemplo de superação. E é a mesma coisa que eu Sim, sempre falo. Não acredito que tenha uma fórmula mágica. Acho que cada pessoa tem o seu caminho para encontrar aí a sua cura, a sua recuperação e o autoconhecimento e a autoaceitação de se entender, de se perdoar, de tentar entender o que levou ao uso. Ali é o começo da caminhada da cura aí. sim, exatamente isso. É o que eu penso também. E é o que eu falo sempre, procuro mostrar para as pessoas. Não existe mágica em recuperação.
Existe compromisso, existe comprometimento, existe seriedade naquilo que a gente está fazendo, a busca por a espiritualidade, né? Porque a gente passa por esse conjunto, né? Eu acabei tendo que criar, né, uma rede de apoio, e dentro dessa rede de apoio está tudo isso. Minha família, minha espiritualidade, a minha recuperação, narcóticos anônimos, né, e mais uma série de coisas. E todas essas coisas, elas precisam estar juntas. Né? Sim. Todas essas coisas precisam funcionar. Porque, pelo menos para mim, né, a minha recuperação funciona pautada nisso. Né, em todo esse aparato que eu precisei montar, esse exército, para poder continuar seguindo aí. É que tem que ter um equilíbrio, né? Ali o social, o emocional, o espiritual, o físico, a gente vai aprendendo a equilibrar. Porque o vício, na verdade, é essa fuga, né? É uma falta de amor próprio, de autoestima, de achar que contigo não vai acontecer, de que a hora que quiser para. Então é um auto-engano. É que a pessoa está em desequilíbrio, né? E quando a gente consegue voltar, pelo menos enxergar o que está acontecendo e equilibrar essas questões do espiritual, do emocional, do social, de se abrir com as pessoas, de voltar a ter o respeito pela família. Eu sumi na vida da minha família, eu fiquei 12 anos. E depois eu pensei quanto tempo eu perdi, talvez, com meus avós, com, né, coisas que eu deixei de viver, que a gente vai tomando conta, consciência depois, e ver que dá de recuperar esse tempo também, né? A gente já tem algumas perguntas aqui, eu vou abrir aí para você, tá bom? Deixa eu ver aqui. Você se sentia rejeitada pelos seus pais? Sim, na verdade, assim, não era... Era uma rejeição, é que eu fui criada muito sem limites. O meu pai tinha um certo dinheiro e era aquilo, assim, me davam tudo que eu queria, só que nunca teve aquela conversa. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu fui no show do Planet Hemp. Foi a primeira vez que eu fumei um baseado, com 12 anos. E fui super feliz. E na outra semana, tinha um show do Rapa. E todas as mães dos meus amigos não deixaram eles ir. E os meus pais deixaram. E aquilo me doeu tanto, que eu achava assim, poxa, eles não estão cuidando de mim, sabe? Eu tinha essa... Eu culpava muito eles, mas hoje eu já estou em paz. Eles já são falecidos também, né? Tanto minha mãe como meu pai. Mas eu sentia rejeição nessa... Eu achava que eles não faziam o papel dele de cuidar de mim. A minha amiga que estava nesse show comigo, sabe? É que, na verdade, assim, a gente sempre tem que... A gente, como adicto, pelo menos eu, assim, né? Eu sempre tenho que achar um culpado, né? Para minhas coisas, né? Sempre tem que ter um culpado. Eu nunca sou culpado. O culpado é sempre minha esposa, minha filha, o meu irmão, né? Mas a culpa nunca é minha, né? A gente tem esse poder, né, de conseguir transferir a nossa responsabilidade para os nossos familiares. E os nossos familiares, por sua vez, acabam aceitando essa culpa e realmente acreditando que eles são culpados pela nossa adicção. Exatamente. Isso foi uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei a ler sobre autorresponsabilidade. Tudo que acontece é responsabilidade nossa, né? São coisas que a gente permitiu, que a gente buscou. Então, quando a gente para de procurar culpados e entende que mesmo os pais erram, que as pessoas também vão falhar com a gente tem que continuar firme, independente disso, ajuda muito quando a gente toma essa consciência, né, de que a gente é responsável. Sim. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas aí, tá bom? É só vocês colocarem, do lado de vocês aí tem um balãozinho com um ponto de interrogação aí. Aí é só vocês colocarem as perguntas aí que ela já aparece aqui para mim, porque se vocês colocarem junto com as mensagens, elas passam muito rápido e algumas podem passar despercebidas aí, tá bom? Tem uma outra aqui, ó. Como veio a ideia do livro? Então, o livro foi como uma forma de me entender com a minha história. Eu lembro que eu tinha decidido parar, já estava um tempinho limpa, só que a minha cabeça ainda estava muito... que depois do uso vem as consequências, né? Questão de ansiedade, de depressão, de um vazio que eu precisava preencher. E como eu tinha passado por muita coisa, quando a minha vida deu uma sossegada, eu senti a necessidade de sentar e escrever sobre tudo. Desde a casa que eu nasci, como é que foi a minha infância, a minha adolescência, a morte da minha mãe, que foi meio traumática, assim, então... Eu nunca tinha parado para falar sobre a cena de quando eu encontrei minha mãe morta, eu tinha 14 anos. Então, assim, eram coisas pesadas que eu precisava, os relacionamentos que eu tive, a primeira vez que eu cheirei, era muita coisa. Então, foi como uma forma de me entender com a minha história.
E eu sempre gostei de escrever, e sempre falava, um dia eu vou escrever um livro, eu só não sabia sobre o quê. E quando eu História para escrevi a minha contar a gente história, tem bastante, né? aham, História para contar a gente tem um monte. tem muita. E quando eu parei e terminei o livro, eu pensei, meu, é isso, sabe? Eu vou lançar, independente do que está escrito, desculpa alguém da família se eu envergonhar, mas essa é a minha história. E eu sentia que eu precisava colocar isso para fora, sabe? Quando tu. Aquela nossa voz interior, voz de Deus que fala, vai e faz. Eu meti a cara e lancei já. Eu fiquei 2 anos escrevendo, reescrevendo e lancei. A ideia veio, na verdade, como uma forma de me ajudar primeiro. Também chega a ser porque assim, a recuperação ela funciona justamente nessa parte, né? Da gente colocar para fora o que está nos incomodando, né? Pelo Uhum. menos nas reuniões funciona dessa forma. Você entra nas reuniões e vai partilhando sobre as dificuldades que você tem, quais dificuldades que você tem para se manter limpo, como você faz para se manter limpo e mais uma série de coisas, né? Então, eu acho que na parte de você também escrever esse livro, eu acho que também te deu essa válvula de escape, né? De poder. Porque às vezes assim, a gente não tem com quem conversar, né? Não tem Sim, com quem expor, colocar justamente com medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas podem pensar sobre alguma atitude que eu cometi na adicção ativa, né? Então, assim, essa válvula de escape foi maravilhosa para você, né? sim. É que nem eu falo, cada um tem um caminho, né? O meu foi na escrita. A escrita também é uma forma de terapia. Tanto que eu tenho o hábito agora, eu tinha deixado ontem, voltei a escrever no meu diário. Que é uma forma, é uma conversa com a gente mesmo, né? É importante a gente falar sobre o que a gente está sentindo. É igual tu falou, nem sempre a gente tem, ou às vezes a gente tem, mas a gente vive num mundo tão corrido que as pessoas também já têm os seus problemas. E às vezes a gente tem tanta coisa para contar, tem tanta cagada que a gente fez, que nem sempre vai ter alguém disposto ali para parar e ouvir, né? E, e Verdade. é isso. Daí eu pensei, eu vou lançar como uma forma até das pessoas verem que, poxa, se ela teve coragem, né, de falar, outras pessoas podem também. Porque eu penso assim também, cara. Assim, para que a gente possa oferecer ajuda para as pessoas, ou que eu possa oferecer ajuda, eu preciso quebrar meu anonimato, né? Eu não tenho como fazer esses serviços sem quebrar o anonimato, né? Então, antes de eu... Porque hoje eu tenho um canal no YouTube, né? Eu tenho as pessoas que me visitam no Instagram, então dou muita ajuda pelo pessoal no Instagram, né? Então, só que antes de tudo isso, né, eu perguntei para minha família, né, o que eles achavam disso, né? Então, assim, eu tenho o apoio total da minha esposa, da minha filha. Quando eu falo minha família, é eu, minha filha, né, e minha Sim, esposa. Então, assim, eu tenho total apoio delas, né? E elas falam, cara, se eu tinha vergonha de você quando você fazia as insanidades que você cometia na rua. Hoje que exatamente. você está fazendo o bem, está tentando ajudar, se propondo a fazer coisas boas, por que a gente vai ter vergonha de você? E aí Exatamente. foi onde realmente eu acabei metendo a cara e indo para cima. Eu também. Eu, assim, quando escrevi, até quando eu lancei, falou. Eu falei, hoje eu sinto orgulho de saber que o que está aqui é só história. Entendeu? Eu literalmente virei a página, assim, encerrei esses capítulos e agora é uma nova vida. E eu também, eu Sim. assim, antes de escrever, o meu marido, quando eu conheci ele, eu contei toda a minha história, ele sabe de tudo, ele me apoia em tudo, assim, ele mesmo vai e fala, vai e faz, amor, o que tem para fazer. E com a minha filha de 11 anos, quando eu fui lançar o livro, como ela já está crescendo, assim, eu peguei e expliquei por cima, né? Ó, minha filha, a mamãe fez isso, fez aquilo. Eu quero que tu saiba quem eu sou, eu não vou ficar escondendo a minha história de ti. E peguei e contei. Agora, o restante da minha família, como eu fiquei muitos anos sem contato, tem coisa que eles ficaram sabendo agora, né? Mas é a minha história, não tem, gente, como a gente mudar ou querer esconder, né? Também nem todo mundo Não tem, precisa falar. o Mas passado não tem como ser apagado, né? O mas eu acho que passado quando é a gente passado. sente isso de expor para ajudar outras vidas, é válido, gente. Nem todo mundo precisa Sim, sair contando, mas se a gente sente esse desejo e sabe que pode ajudar outras pessoas, por que não, né? sim, com certeza. Deixa eu ver aqui, tem outras perguntas aqui, deixa eu abrir para você. Você já passou por alguma overdose? Eu tive o que eu acredito que foi um início de overdose, quando, nessa época que eu recebi esse dinheiro dessa herança que eu gastei tudo, quando o dinheiro estava acabando, eu morava numa cidade mais no interior.
E daí eu pensei, o que que eu vou fazer para multiplicar o dinheiro? E a ideia, péssima ideia, né, para uma usuária, eu resolvi que eu ia vender. Eu pensei, eu vou vender cocaína. E daí vim para a capital, peguei uma certa quantia e levei para lá. Chamei 2 amigos que também usavam para preparar as petecas comigo. Aí tu já imaginou o que aconteceu, né? A quantidade que a gente pegou, a gente foi usando e foi usando. E eu lembro que amanheceu o dia, um foi fazer uma coisa, outro foi fazer outra, e eu fiquei usando assim, olha, uma cena péssima. E a última coisa que eu lembro é que eu fui pro banheiro assim, passando mal, não tinha o que colocar para fora e me deu um apagão. E quando um amigo meu chegou, eu só lembro dele falando assim, Karine, o que que aconteceu? E a minha vista assim se abrindo ao meu redor, tava tudo quebrado. Eu lembro que eu sentia calor e frio, tudo ao mesmo tempo. E foi uma cena assim bem lamentável, sabe? Que eu quebrei uma mesa de mármore e eu naquela paulada eu achava que ainda era cocaína, queria tirar aqueles pedaços de mármore, tiveram que me colocar num quarto. E até hoje eu não sei se foi um início de overdose, que eu não fui pro médico, mas eu sei que eu fiquei bem ruim. Foi muito, eu cheirei muito aquele dia. Eu também, eu nunca tive overdose, mas eu já tive alguns apagões aí, né? Tipo, de apagar na sexta-feira e acordar no domingo achando que ainda era sexta-feira, né? Tive uns apagões assim, dessa forma, mas overdose mesmo assim, né? É, Chegar quase próximo do óbito, eu eu nunca, depois, nunca tive ainda. quando eu contei os sintomas, anos depois, uma pessoa me falou que provavelmente eu tive um início de overdose pelos sintomas, né? Mas é que a gente ficava muito tempo, né, sem se alimentar, sem se hidratar, só naquela função. Chega uma hora que o organismo não aguenta, gente. Imagina isso a longo prazo. É verdade. É destruição, a gente vai se destruindo aos poucos, né? A gente vai se É, matando aos poucos. e se Deixa eu enganando, ver né? aqui. Tem algumas aqui. Alguém ajudou você na escrita? Ou você resolveu sozinho? Gente, fiz tudo sozinha. Me ajudaram a fazer a capa. Assim, eu escrevi sozinha, eu revisei sozinha umas 300 vezes. Chegou no meio do processo, eu não aguentava mais ler a minha própria história. E daí fui descobrir como faz. Eu fiz tudo sozinha. A publicação fiz por uma plataforma independente, né? Que não é fácil lançar um livro no Brasil assim, se tu não tem uma grana para investir. Então, eu fiz tudo independente. A escrita, a revisão ortográfica. Daí mandei para umas leitoras betas, assim, umas pessoas que leram antes do lançamento. E meti a cara sozinha. Não, eu tive a ajuda de Deus e do cara que fez a capa. E na verdade, assim, né? Na verdade, não é nem só a dificuldade de você lançar o livro, né? É você lançar o livro com conteúdo desse, né? Uhum. Porque a gente não tem apoio nenhum, né? As pessoas É, viram as costas. Essa sociedade hipócrita, ela fecha os olhos para essas coisas e, né, sim. a gente não tem nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de ajuda. Então, tudo que a gente vai fazer em relação a ajudar, ou se você tem algum tipo de projeto que pensa em ajudar a alcançar outras pessoas, se você não contar com as pessoas que estão à sua volta ali, os adictos, para te ajudar, não espere nada do governo, porque o governo não Ah, ajuda. não. E como precisa, né, cara? Que depois que eu lancei, como eu recebo mensagem assim, ó, de dependentes e codependentes, né? A família que sofre, que vê na nossa história um pouquinho de esperança, assim, e a gente vê como. Todo mundo sabe, né? Droga é um problema de saúde pública. Mas existe pouca ajuda, assim, pouco incentivo para quem tenta fazer um trabalho. Mas a gente vai fazendo, né, João? Vamos. Sim. Tem uma pergunta ali, Sabrina. Hoje vocês se consideram felizes? Sabrina, eu acho assim, posso responder? Pode. Vai Eu lá. acho a felicidade é um estado de espírito, cara. Eu acredito que a felicidade e a tristeza são momentos que passam. Eu tento não me apegar a nada. Tenho dias felizes, tenho dias tristes, mas numa balança, vendo tudo que eu vivi, hoje eu sou feliz pra caramba, cara. Essa semana eu passei por uma luta assim que eu acabei a semana pensando, meu Deus, olha só que maravilha, eu não fugi da realidade, eu encarei meus problemas, não fui escapar, né? Como antigamente ia na questão de droga, eu ia encher a cara quando tinha algum problema, consegui passar por tudo sã, limpa. Então a gente vai aprendendo a ter outros sabores de alegria, né? Parece que tudo eu me considero bem mais feliz hoje porque eu dou valor a coisas que eu não dava antes. Porque assim, porque na verdade, se a gente for pensar,
eu não tive momentos de felicidade na adicção ativa usando drogas. Nenhum momento. Às vezes a minha Não. mente ela tenta me enganar, trazendo alguns flashes de que eu fui feliz. Eu tive momentos de euforia confundido com alegria. Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa feliz, limpo. Esses 3 anos e 5 meses que eu estou limpo hoje são os melhores 3 anos da minha vida. São onde muitos progressos aconteceram, são onde a minha família acabou se unindo ainda mais, onde a paz de espírito passou a reinar dentro da minha casa, onde comecei traçar projetos, colocar projetos em prática, e essas coisas estão gatinhando, mas estão acontecendo, Sim. elas vão acontecer em algum momento. Então, assim, hoje sim, eu posso dizer que eu vivo uma vida feliz, sim, hoje. É o que eu sempre falo. A gente sabe que a adicção é uma doença, né? Que vamos carregar aí. Mas eu não gosto muito do discurso de que vai ser sempre difícil, porque não é assim, que vai ser todo dia uma luta, vai ser todo dia difícil. É como qualquer pessoa, tem dias bons e dias ruins. Mas eu também tenho essa visão que depois do uso, eu valorizo muito mais coisas que eu não valorizava antes. Momentos, e a gente vai celebrando cada pequena meta alcançada, né? Até um dinheirinho que tu guarda, tu pensa, meu Deus, consegui, sabe? Depois da droga, eu consegui terminar meus estudos, estou terminando um curso, lancei um livro, estou morando na minha casinha própria, depois de 40 e poucas, Não vai estou na precisar minha mais mudar casa. de casa. Então, assim, alegrias que antes a gente, talvez não fosse essas experiências, a gente não ia valorizar tanto. Sim. É que eu falo assim, cara, felicidade não é eterna, mas as tristezas também não. Exatamente. Então, assim, dificuldades, eu vou ter, até posso ter dificuldades todos os dias. Porque não é porque eu tô limpo que minha vida se tornou um mar de rosas, que hoje eu não vou ter mais problemas. Não, eu vou ter. Só que a diferença é que hoje eu tô limpo. E hoje, como eu me posiciono perante as minhas dificuldades, é o que vai ditar. Como eu vou levar a minha vida, como que vai ser a minha semana, como que vai ser o meu mês. Mas tudo é dessa disposição, de como eu vou me posicionar perante essas dificuldades. Eu vou Exatamente. fazer como eu fazia há 24 horas, vou lá e vou anestesiar meus sentimentos, ou vou encarar o problema de frente e vou resolver de verdade para que eu possa ir para a próxima fase. Então, assim, quando as Exatamente. pessoas começam a entender isso, que eu não vou ser feliz todos os dias. Ninguém é feliz todos Quem os é? dias. Se tiver alguém aqui dentro dessa live que falar que é feliz todos os dias, por favor, me chama lá no PV e me passa a receita. Faz para mim Ninguém é também. feliz. Ninguém é feliz todos os dias. Nós temos dificuldades, mas hoje a seriedade que eu tenho, o compromisso que eu tenho com a minha recuperação é o que dita. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou encarar esses problemas e de forma eu vou fazer tudo isso? Exatamente, é bem isso. Quando a gente muda a atitude, a gente vê que tudo muda, né? Sim. Deixa eu ver aqui, tem algumas outras perguntas. Tem alguém perguntando aí aonde pode adquirir o seu livro? Gente, meu livro tem versão física e versão digital no link da minha bio. É só ir no meu Instagram ali ou me chamar no direct, as vendas são online. Aí dá de comprar a versão física ou ler online. Só clicar lá no meu link da bio do meu Instagram. E tem uma aqui, ó. Quando foi o clique da sua mudança? Alguma situação levou você a parar? Foi igual eu falei, foi uma junção de tudo, sabe? Eu já estava numa depressão, já pensando em dar fim na minha vida, que eu achava, poxa, eu sempre estou tropeçando nas mesmas coisas. E não digo, foi assim uma junção de vários momentos de desespero e que eu fui notando que sempre estava droga ali presente, que era uma coisa que eu já não tinha controle. Não, teve um dia que eu lembro que quando eu fui escrever uma carta de despedida para minha filha, nessas ideias do suicídio, né, dessa loucura de achar que ia acabar com tudo, eu tive alguma coisa que me tocou que eu vi que não tinha só coisa ruim em mim, que eu estava me sentindo péssima. Eu achava que eu ia ser sempre uma péssima mãe, que eu ia fracassar em tudo que eu fizesse. Eu pensava, nossa, eu cheguei aqui a ser uma garota de programa e eu continuo ferrada na vida, sabe? Mas não, foi uma junção de tudo. E a minha filha, cara, filho assim que a gente vê que vai crescendo, né? A gente tem que se apegar nesses laços assim, porque não tem coisa mais valiosa do que a gente vê Sim, depois que a gente pode ser um bom exemplo também. com certeza. E daí, assim, é como eu falo, assim, hoje, pensando com a cabeça que eu tenho hoje, A minha recuperação, ela só passou a funcionar
Depois que eu parei de fazer recuperação para as pessoas, né? Eu comecei. Antes eu achava que se eu fosse fazer recuperação para minha mãe, eu ia ficar limpo. Se eu fosse fazer recuperação para minha esposa, eu ia ficar limpo. É só que depois, quando a gente realmente entra nesse trajeto de recuperação, a gente começa a enxergar as coisas completamente diferentes. E eu vi que eu precisava cuidar de mim para que elas pudessem ser alcançadas e beneficiadas positivamente. Então, assim, eu tenho que ser a minha prioridade dentro da recuperação. Isso, é Né? a Eu questão tenho do que amor tratar de mim. próprio. Eu tratando de mim, eu consigo dar a paz que eles precisam. Isso. Né? Hoje, minha família consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir horas e horas, porque elas sabem que elas vão acordar e vou estar ali. Né? Tem uma amiga minha que ela tá e ela gosta quando eu falo dessa parte. Que minha esposa estava dormindo, eu estava deitado junto com ela e eu saía, levantava da cama, colocava o chinelo na mão para não fazer barulho e fugia de casa. Depois só chegava no outro dia assim. Hoje ela sabe que isso não vai acontecer mais, né? É uma Assim, loucura, cara. eu em recuperação hoje, mas elas também conseguem usufruir dos benefícios de eu estar limpo, né? Sim. É o que eu falo, assim, o amor próprio, o autoconhecimento e a gente aprender a se amar, se respeitar, se aceitar, é o começo de toda a transformação. Quando a gente entende que a gente merece mais que aquilo. E aí, como tu falou, as pessoas que nos amam são beneficiadas, né? Mas tudo começa pela gente. Que se a gente põe, vou me recuperar pela minha mãe ou pela minha esposa, qualquer problema que tu tiver com aquela pessoa ou coisa que desandar, tu vai cair. Então tem que Sim, ser por ti em primeiro lugar. Porque as pessoas que te amam vão querer te ver bem, então vão se beneficiar com isso. Mas foi essa questão de eu ver que a vida estava passando, de todo o dinheiro que eu tinha perdido, de a minha saúde, de lembrar de cenas assim que depois a gente até se envergonha, né? Mas, meu Deus, quantas vezes que eu fui catar moeda para ir pegar mais uma, sabe? Foi uma junção de tudo. E quando eu criei coragem para ver, meu, isso aqui não tá normal, foi onde eu comecei a traçar um novo plano aí. Aliás, a primeira vez que eu parei e tracei, que antes eu ia indo para qualquer lugar, eu ia. sim. Tem uma pergunta aqui, ó, perguntando: vocês ainda sentem vontade de usar drogas? Cara, eu vou dizer assim, já foi mais difícil, porque eu trabalhei na minha mente, assim, é que nem antes tu falou, a mente às vezes tenta enganar, né? A doença tenta te lembrar. No começo eu tinha aquela de, parece que eu só me divertia quando usava droga, sabe? Eu demorei a conseguir encontrar prazeres em outras coisas. Hoje eu tento me ocupar, mas eu me conheço. Eu sei que se, por exemplo, eu começar a beber, eu vou sentir vontade. Então eu vou evitar já o que me levava ao uso. Né? Eu sei que eu tenho esse problema da adicção, eu não posso ficar brincando com isso. E até hoje, eu tô há 4 anos, às vezes eu tô, por exemplo, lavando louça, eu sinto o gosto do negócio na boca. Não sei se já aconteceu contigo, tem hora que tu sente o cheiro, o gosto, Sim. o subconsciente tá ali, mesmo estando limpa. Mas não, hoje em dia já não sinto vontade, não. Eu falo assim, é que assim, tudo é uma questão, passa pela, assim, ó, a gente Mas são passa por algumas fases. dificuldades, a gente passa por algumas coisas, e nesse percurso a gente vai aprendendo. Então, assim, hoje, eu até sinto vontade, algumas vezes esporádicas, mas o que mais prevalece hoje é eu fazer uso da maior ferramenta que eu tenho na minha mão, que é o poder de escolha. É Uhum, poder escolher fazer o que eu quero fazer, porque eu tô limpo. E estar limpo me dá esse direito de exatamente. escolher fazer as coisas certas que eu quero fazer. E eu não tenho dificuldades para usar droga, porque eu não moro na favela, eu moro numa avenida, mas o fundo da minha casa é de fundo com a favela. Eu Se eu moro sair também. do lado da minha casa aqui, ó, a droga tá aqui. Uhum, Tá em 2 passos da minha casa. Só que eu decidi que hoje eu não vou mais usar drogas. Né? exatamente. Então é questão de escolha, só que, lógico, não é da noite por dia que isso vai acontecer. Isso seria o sonho de todo mundo, acordar amanhã e falar, eu não vou mais usar e não usar mais. É. Só que não é dessa forma. Existe um percurso a ser seguido aí, até que a gente consiga chegar num nível desse. E eu acho que a nossa mente é uma ferramenta assim muito que dá de trabalhar muito. Então eu sempre que pensava, sempre que eu penso assim, por exemplo, na cocaína, que foi o meu maior problema, eu lembro assim das situações as piores que tiveram, sabe? Então acho que a mente vai ligando. Cada vez que eu penso na droga, minha mente já lembra daqueles momentos mais degradantes, sabe? Então é uma coisa que hoje já eu criei tipo um asco, né? E Sim, mudei toda a minha rotina. A gente
É aquela frase, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, quando tu vai se preenchendo com outras coisas, coisas que te fazem bem, tu vai descobrindo prazeres. Tem gente que é num esporte, numa religião, numa terapia. Cada pessoa preenche o seu vazio de alguma forma, né? Então, vai dando menos abertura. E o poder de escolha sempre. Mas Sim. a vontade... Nunca vi ninguém morrer de vontade, né? É o que eu digo sempre. Eu falo isso quase todos os dias na reunião, né? Chegou até a virar um clichê. Ninguém morre de vontade. Ah, então deve ter... Eu, Eu li pelo pela menos. internet. Deve ter sido de ti mesmo que eu roubei essa frase. Então, é que assim, ó. Cara, ninguém morre de vontade. Eu já passei muitas vontades quando eu era pequeno. Eu nunca passei fome na minha vida, mas eu já passei algumas vontades. Sim. E eu não morri, né? E eu trouxe isso para minha recuperação. Então, vontade dá e passa, né? Depende do compromisso, né? Foi como você disse. Existe uma briga bem grande na minha cabeça entre a minha mente e minha consciência. A Uhum. minha mente quer que eu use droga todos os dias. Só que a minha consciência não deixa mais eu fazer isso. É, quando a Na gente está mesma proporção consciente. na mesma proporção que a minha mente trabalha incessantemente todos os dias para me levar de volta para o uso, foi como você disse. A minha consciência também começa a me mostrar momentos da minha adicção ativa que me mostra da onde eu saí, da onde eu vim, para onde eu vou, se eu continuar com esse pensamento e as coisas que eu estou conquistando até hoje, né? Aonde eu estou hoje, né? Aonde eu estou inserido hoje em tudo isso. Então, assim, aí Exatamente. acaba começando daquela briga interna dentro da minha cabeça, mas eu nunca deixo a minha vontade de usar ser maior do que a minha vontade de ficar limpo. Isso. Né? Eu nunca vou Eu poder acho fazer que... com que isso aconteça. E a gente vai aprendendo a administrar, né? Hoje, assim, é uma coisa que passa tão rápido e já sai, porque a gente vai focando, e eu acho que essa questão de a gente tentar ajudar outras pessoas vai dando uma responsabilidade maior na gente, né? De, poxa, eu quero mostrar que dá para superar. Eu vejo assim, eu não consegui ajudar minha mãe e meu pai nessas questões. Eu penso, poxa, tem milhares de pessoas que podem ser ajudadas, que podem superar, sabe? A gente tá aqui para dizer isso, né? Que dá de esperar e que vontade, assim, são lembranças, são flashes que tem na memória que de vez em quando vai vir aquela ideia e tu vai aprendendo a administrar. E com o tempo, eu, pelo menos hoje, eu não sinto aquela fissura de usar. É uma coisa que passa muito rapidamente pela cabeça e a gente já distrai com outras coisas boas. Sim. Tem uma pergunta ali perguntando se você já teve alguma recaída. Eu, em 10 anos, desses últimos 4 anos, não, mas os meus 10 anos no uso foi de idas e vindas. Eu comecei a usar, daí usei muito, usei que nem louca, assim que eu comecei, que foi quando eu gastei todo aquele dinheiro. Aí eu engravidei sem saber, usei até os 3 meses de gravidez. Quando estava grávida de 6 meses, dei um teco assim de bobeira. Aí minha filha nasceu, fiquei 2 anos sem usar, depois caí de novo. E daí dessa última foram alguns anos, aí nesses 4 anos não, graças a Deus. Vamos ver aqui. Durante o uso foram algumas recaídas. A Lorena está perguntando aqui quanto tempo eu estou limpo. Já estou limpo há 3 anos, 5 meses e 4 dias. Mas só vale o dia de hoje. O que você acha da maconha? Ela pode ser usada como um calmante para dormir? Substituindo um remédio de tarja preta? Cara, eu acho que isso entra numa questão bem medicinal, né? Eu não, eu me limpei dessas coisas aos poucos. A maconha foi a última coisa que eu parei de usar, porque no começo me ajudava. Só que a maconha pode te despertar várias outras coisas. No meu caso, eu achava que relaxava, mas piorava muito a minha ansiedade. Entendeu? Questão de depressão também. Então, acho que a maconha é uma coisa muito perigosa, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem, não é uma coisa medicinal. Em outros países que se fala do uso legalizado, tem todo um estudo por trás, é extraído óleo, é feito um remédio. Aqui não, gente. Aqui o pessoal fuma um negócio que tu nem sabe a procedência, entendeu? Então, eu não tenho assim, não vou dizer que sou totalmente contra, eu acho que talvez ajude algumas pessoas, mas para mim não serve, porque tem todas as consequências que vêm, tanto como um remédio, não deixa de ser uma droga, né? A maconha também, só porque é uma planta, não deixa de ser uma droga. E a partir do momento que tu só consegue dormir com aquilo, é porque tu tá dependente também. E o sono, eu Sim. custei a voltar a dormir sem maconha,
E hoje eu vejo assim, o sono é totalmente diferente, gente. Tu conseguir dormir limpo no teu estado são do que tu dormir chapado, que tu apaga e enquanto tu dorme o teu cérebro tá lá totalmente alterado. Sim, com certeza, porque também eu penso assim, ó, hoje existe alguns, eu não sou médico, eu sou um adicto em recuperação, né? Eu sei falar sobre as minhas deficiências, né? E assim, eu vejo hoje alguns médicos aí, psiquiatras, psicólogos aí, né, oferecendo substituição de drogas aí. O que você acha sobre isso? Travou aqui um pouco. Conseguiu ouvir? Fala. Agora tô, tinha dado uma travadinha aqui. Não sei se Então foi. vamos lá, deixa eu repetir de novo aí para você. Hoje, existem alguns médicos, psicólogos aí, psiquiatras, receitando redução de danos para alguns dependentes aí, né? Eu sou contra, né, cara, esse tipo de coisa, porque isso para mim é substituição de droga, só simplesmente isso, né? E você tem alguma opinião em relação a isso? Então, eu tenho da mesma forma, igual eu falei, se tu usa aquilo para dormir é porque tu ainda tá dependente, então tu tá trocando uma coisa pela outra. Tá? Ah, quer parar de dormir com remédio, mas vai dormir com a maconha, por exemplo, né? Então, tu não tá curado, não tá assim recuperado, tá só substituindo uma coisa pela outra. Exatamente a mesma Com opinião. certeza. Porque eu penso assim, ó, porque quando eu fiz a minha recuperação, eu não usei medicação, né? Minha recuperação não foi baseada em medicação, porque eu sou contra a medicação também. Mas, claro, existem algumas pessoas que realmente necessitam que seja inserida a medicação nelas para que elas consigam dar um start aí, Sim, né? Mas, assim, a minha recuperação não foi feita com medicação. A minha recuperação foi simplesmente feita com a minha vontade e também por passar a enxergar algumas coisas que aconteceram na minha vida e o que eu estava fazendo com a minha vida, né? exato. Ser preso, quase ter sido morto pelo comando e mais uma série de outras coisas. Daí teve um momento que eu parei, olhei e falei, cara, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com a minha família? É, tem Eu que preciso tomar dar um jeito nisso. consciência. Porque a maconha, no caso, ela não deixa de ser uma fuga da realidade também, entendeu? Porque tu vai precisar, tu tá, só consegue dormir ou só consegue curtir se estiver chapado. Então tu também tá fugindo de ti mesmo, porque nós nascemos limpos, né? A gente nasceu limpo. Então o que que acontece durante o caminho? A gente vai procurando formas de, de, de se dopar, né? De alguma forma, de fugir dessa realidade. A maconha não deixa de ser isso também. Porque tu não consegue curtir ou não Sim, consegue dormir sem estar chapado. Então não estás sendo tu mesmo, estás com alguma coisa ali que está te alterando. Né? Então eu sou a favor da sim. maconha só para esses óleos que são extraídos hoje, o pessoal que faz tratamento, tem casos de epilepsia, essas coisas, para uso medicinal, eu não sou contra. Mas assim, casos extremos. Mas agora a questão da pessoa fumar para dormir ou fumar para conseguir comer, né? Essas coisas assim não Estão acho falando legal. aqui para você falar sobre a terapia de limpeza de memória. Então, gente, eu conheci faz uns anos já. Hoje em dia na internet tem muita informação distorcida sobre a técnica que se chama Ho'oponopono. O que eu vejo hoje é muita gente usa isso, vai atrair dinheiro com Ho'oponopono. Mas quando eu conheci alguns meses atrás, uma técnica de limpeza de memórias havaiana, que ela se baseia em um mantra, que é sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tu vai falando isso para ti mesmo. No Havaí teve um cara que ele escreveu um livro, eu recomendo, é O Limite Zero, do Joe Vitale, ele conta, teve uma ala psiquiátrica que muitos conseguiram alta através dessa técnica de limpeza. Quando a gente repete isso pra gente mesmo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, tu vai limpando. E assim, ó, é uma coisa meio inexplicável, porque através dessa técnica eu lembrei coisas que estavam apagadas na minha memória. Tem muita coisa, na verdade, igual eu falei, o uso vem de coisas que a gente não conseguiu lidar, né? Frustrações, coisas que a gente, em vez de enfrentar, preferiu engolir, preferiu disfarçar. Então, técnicas de limpeza é como se fosse uma terapia. Tu vai se perdoando por aquilo. Então, eu sempre repito para mim, sinto muito, né? Eu comecei, sinto muito pelas coisas que eu fiz com o meu corpo. Me perdoa, mas pedindo para mim mesmo, né? Eu te amo, sou grata,
E daí vocês podem dar uma pesquisada. Tem livros aí que falam, não vão muito na onda da internet de Ho'oponopono para ganhar dinheiro, para milagres instantâneos, mas é uma técnica de limpeza de memórias que funciona mesmo. Pelo menos comigo funcionou, aliado à meditação e yoga. Galera, o tempo tá voando aqui. Eu acho que a live vai cair aí, mas pra gente não ser deselegante com vocês aí, se você permitir aí, né, Karine? A gente deixa ela cair, daí a gente volta de novo, aí Tranquilo, aqui responde tá mais algumas tranquilo. perguntas e aí a gente faz as considerações finais e termina, que já passou muito rápido, falta 7 minutos. Meu Deus, rapidinho. Ainda, Eu deixa estava eu ver aqui, preocupada tem com mais as algumas crianças, até perguntas. que ficaram tranquilos. Suas dificuldades foram simplesmente com drogas ilícitas ou você teve problema com álcool também? Começou com o álcool. Meu pai já era alcoólatra, né? Então eu lembro, eu com 12, 13 anos comecei a beber já de porre, sabe? Eu tenho cenas assim de 13 anos indo em festa e desmaiando em festa, gente. Acordei no mato de beber e não lembrar o que aconteceu. Então, tudo sempre foi em excesso, sabe? Quando eu comecei a beber, não foi de experimentar um copinho, já foi para beber para cair. E daí, na noite, quando eu trabalhei na noite na prostituição, também era muito álcool. Era de chegar e já tomar 3 doses de vodka. E daí, quando eu tava de folga também, o álcool sempre, quase sempre ele tá ali, né? E é uma coisa bem banalizada. É porque o álcool, na verdade, ele é a porta de entrada, né? E além de tudo, ele é uma droga lícita. Então, assim, é como eu disse outro dia. É muito mais difícil lidar com a dependência do álcool, porque o álcool está na cara da gente toda hora. Você está assistindo televisão, daqui a pouco entra um comercial de bebida lá. Eu saio daqui da minha casa, eu dou de frente aí com 4, 5 bares aí nas esquinas aqui da minha casa. Em menos de 5 metros tem mais de 5 bares aqui. Sim, Então, assim, reunião de é muito mais família, difícil, né? confraternização sempre tem, né? Então, tem que manter o equilíbrio, cara. Não, eu tive assim esses problemas de excesso com tudo. Tudo meu sempre foi excesso. Relacionamentos, tipo, se alguma coisa precisasse se tornar o centro da minha vida, sabe? Era álcool, era muito. Droga, era muita. Se me relacionava com alguém, era aquela paixão doentia. Então, os excessos que sempre estão tentando, né, suprir alguma falta que a gente tem. Sim. E é difícil, né? Assim, cara, todas as drogas são difíceis, né? Eu, pelo menos, assim, eu não passei por muitas espécies de drogas, né? Minha decadência foi mesmo na cocaína e álcool, assim, né? No início, 17 anos, e aí eu descobri, fiz uma associação lá, maldita, entre o álcool e a droga, descobri que eu conseguia beber muito mais, né? Que a minha resistência aumentava quando eu Vai conseguia cortando o beber outro, mais. né? A gente acha. E aí dali para lá só foi decadência, só foi cada vez mais progredindo, cada vez mais piorando e me colocando em situações aí, né, até as próximas últimas aí, até a situação quase morrer, né, cara? Então assim, É, chegou o momento que eu falei, porque assim, ninguém vai procurar recuperação quando a vida tá uma maravilha, né? A pessoa só realmente ela se posiciona para, eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas só quando realmente ela consegue enxergar que tá perdendo tudo, que a família tá abandonando, tá perdendo os amigos, não tem mais para onde ir, não tem mais aonde se escorar, né? E aí é o momento que ela se apega em alguma coisa, né, cara? E aí vai tentando fazer com que a coisa seja diferente, né? exatamente. Eu também, foi nessa questão, o álcool e a cocaína foi o que mais me pegou. Eu cheguei a experimentar pedra uma vez na paulada da noite, assim, de... Não tinha mais onde pegar pó, e um amigo meu fumava pedra, e eu atrás de uma pedra mesmo. E eu fumei, gente, e assim, ó, eu acho que foi Deus, sabe? Porque me baixou a pressão e eu fui dormir. Porque, cara, não sei se eu tivesse caído na pedra como é que ia ser, mas eu cheguei a experimentar. Mas foi tudo, desde pequena lança perfume, nas Essa é a minha parte. festas. É tenso. É bem perigoso, né, cara? É uma vida assim que eu não desejo para ninguém, né? Sabe, foram 22 anos de adicção ativa, 22 anos de insanidade completa, 20 anos de insanidade total, assim, que... É que nem eu disse aquela hora, não tem como me arrepender, né? Porque as coisas que eu fiz já tá feito, eu não tenho como voltar lá atrás e corrigir o que eu fiz.
Mas hoje eu posso fazer diferente. Né? Então, assim, os 3 anos e meio aí que eu estou em recuperação são os 3 anos que realmente eu venho fazendo de tudo para não voltar, né? De tudo para não envergonhar mais minha família, de tudo para que eu consiga realmente manter esse equilíbrio de poder ter uma vida aparentemente normal, né? Porque a minha vida nunca vai voltar a ser o normal. Nunca. E Nunca o mais. normal é muito relativo, né? O que é normal para cada pessoa, né? Muito relativo. Mas é isso, e assim, ó, de juntar essa experiência, em vez de ficar com vergonha ou com arrependimento, é juntar isso e tentar ajudar outras pessoas e dar a cara a tapa e dizer que, gente, estamos aí, dá de continuar, tem vida depois dessa loucura toda, independente de quanta cagada tenha feito, dá de continuar e recomeçar. Sim, com certeza, sim. E o bom assim, né, que eu não estou contando a história dos outros. Né? Eu estou falando da minha história. Se hoje eu estou podendo estar aqui conversando com vocês, né, e podendo fazer essa live e mostrar para vocês que realmente existe vida após a droga, porque eu passei por isso, né? Eu sobrevivi, né? Eu tô aqui, eu sou um sobrevivente Não do ouviu pós-droga. falar, né? Sentiu na pele, não Não, é não uma foi coisa uma que a gente história que alguém diz. me contou. Eu sou a própria história, eu estou aqui, eu sou o exemplo vivo de que realmente, com dedicação, procurando as ferramentas corretas, estando andando com as pessoas que realmente estejam nesse propósito de mudança de vida, as coisas acontecem sim, com certeza. E é bom, né? Quando a gente passa para o outro lado, a gente vê a questão da felicidade ali que perguntaram antes. Para mim, uma coisa que ajuda muito é a gratidão. Cara, hoje eu agradeço por tudo, tudo, tudo. Eu acordo e, meu Deus, obrigada porque eu tô limpa mais um dia, obrigada que tem comida na mesa, obrigada. É coisas que não valorizava antes. E eu sinto quanto mais eu vou agradecendo, as coisas vão fluindo. Esse negócio de Sim, frequência que a gente tá funciona muito. sim. Porque a gente precisa praticar a gratidão, né? Uhum. Gratidão acho que é a parte principal, assim, cara, só de eu poder acordar, né, e poder colocar os pés no chão e poder agradecer ao poder superior por hoje poder mais um dia tentar ser diferente do que eu fui ontem, eu já tenho que agradecer só por isso, Isso né? mesmo. Mas muitas vezes eu sou um cara ingrato, né? Porque eu esqueço de agradecer pelas pequenas coisas que eu não tenho, mas eu esqueço de agradecer pelas coisas que eu já conquistei, né? Sim. Estar limpo é uma das minhas maiores conquistas e eu tenho que agradecer por isso, por estar limpo, né? Talvez eu queria estar voando aí, só que as coisas não acontecem do meu jeito, né? As É, coisas não tem. acontecem conforme gradativamente. Na mesma, porque eu sempre digo, eu não me tornei adicto da noite para o dia. Foram várias tentativas insanas até eu conseguir ferrar com a minha vida. E não vai ser da noite para o dia que a minha vida também vai voltar a ser um mar de rosas. Sim, Né? Ela vai acontecer, a mudança, a transformação, ela vai acontecer, mas tudo isso vai acontecer gradativamente, devagarzinho. O que eu preciso fazer é trabalhar a minha paciência e a minha serenidade para poder aguardar, né, as coisas acontecerem no tempo que ela precisa acontecer. Né? é. Tudo começa na gente, né? Eu falo, tudo começa e termina na gente, nunca é o outro. É a nossa atitude diante das situações, é a nossa escolha todos os dias, porque todo mundo tem o livre-arbítrio e muita vontade de viver uma nova vida todo dia, né? Não voltar para onde a gente saiu, mas continuar em frente. Sim, canção. 9-1. Acho que agora cai. Acho que já vamos ser É, derrubados. já. Então é isso, Karine. Vamos ver aí. Se a gente conseguir fazer o encerramento agora aí, antes de cair, vamos lá, tá Então com a gente você. volta. Tá, gente? Eu quero agradecer aí pelo espaço, tá? Agradecer a recepção, o pessoal aí que participou. Foi show as perguntas. Quem quiser pode me chamar por direct. Eu aqui estou na correria de home office, tentando divulgar o livro, e os filhos, e o cachorro, e o marido, e a casa. Mas eu Tem sempre que uma dá, galera aí já também já perguntando como que faz para adquirir o livro, também já dá uma dica aí pro pessoal onde isso, gente, acha, como vão no faz. link da bio do meu Instagram, tá? Versão física e versão digital tem lá. Quem não tiver condições, não puder comprar, me avisa que eu dou um jeitinho de mandar por e-mail, beleza? E quando precisarem também, me chama ali no direct. Às vezes não respondo na hora, mas eu respondo sempre que dá, tá? Tamo Boa, aí. Karine. É isso aí. E era isto.
sei se alguém É tem isso mais aí, alguma então. coisa para falar. E obrigada pelas mensagens aqui, estava lendo as mensagens do pessoal. Tenho só gratidão Tem aí. bastante mensagem aí, né? Não, eu Obrigada, queria obrigada agradecer pelo a carinho. todos aí que participaram da live. Agradecer a você aí pela disposição, né? Por estar aí com a gente, dividir um pouco da sua história, um pouco do seu livro, Imagina. um pouco da sua perseverança de persistir e hoje também trabalhar em prol de entregar de graça, né? O que a gente recebeu de graça, que é simplesmente a esperança de estar limpo, né? Então, agradecer a sua disposição de poder estar aí. E agradecer a toda a galera que está aí, tem bastante pessoal do Anônimos aí, tem amigos particulares meus também, tem amigos meus da capoeira que estão aí também. Então, assim, queria agradecer a todos vocês, por ter cedido um tempinho do espaço de vocês para vir aqui, ouvir a gente, ouvir um pouquinho da nossa história, e nos ajudar aí também, né? O Isso fato de aí. vocês só estarem aqui já nos motiva a continuar fazendo a coisa que a gente vem fazendo de melhor, né? Que é se recuperar e poder levar um pouquinho de esperança aí para a galera. Esse acolhimento sempre ajuda, né? Mesmo que seja virtual, ser acolhido quando a gente expõe alguma coisa assim e ver que ninguém tá sozinho nessa, né? Ninguém é feliz sozinho e ninguém tá sozinho. A gente, todos somos um só. Então, um vai Sim. ajudando o outro aí. Obrigada pelo espaço, tá, João? Obrigada pelo espaço para divulgação, para contar um pouquinho aí. E tamo aí, porque daí vier. Precisando e querendo, só chamar. A gente vai trocar Tamo mais junto. ideias aí. Foi um prazer e foi uma satisfação imensa para mim poder receber você aqui e a gente trocar essas experiências aí. Que venha muitas outras, né? Que a gente Também. possa estar junto. Vou participar das reuniões no aplicativo. Tá, eu te mando o link lá no seu WhatsApp lá, Então tá. tá bom? A gente vai Então se falando. valeu, galera. Boa noite a todos Valeu, aí. gente. Boa Obrigado noite. a todos aí, tá bom? Pelo apoio, pela ajuda aí, tá? Beijos. Beijo. Mas gostoso assistir para esse lugar, sabia? É isso aí, galera. Então, obrigado a todos vocês aí, né, que participaram, que ajudaram, que me apoiam sempre aí, né, cara? Obrigado a toda a galera do Anônimos que tá aí, né? Alguns aí eu não vou falar o nome por uma questão de ética, né? Mas eu sei que vocês estão aí, né? Obrigado a todos vocês por sempre estar comigo, por sempre me apoiar, por sempre me ajudar, né? Eu sempre falo que sem vocês eu não consigo, né? Eu preciso do apoio de vocês, né? Para que eu possa seguir aí nessa trajetória aí, tá bom? Mas sempre com essa humildade que eu tenho de poder estar aqui colocando a cara para bater e ajudando quem realmente necessita de ajuda e precisa de ajuda. Tá bom? Um beijão para vocês aí, galera, os meus codependentes preferidos que estão aí também. Boa noite aí para vocês, tá bom?